Aí, nesse caso, eu gostaria só de discutir sobre o conceito de ciência que está sendo discutido lá fora. Na verdade, o que estamos vendo hoje é uma espécie de contracorrente. E trabalhando no óbvio, contracorrente é tudo aquilo que venha contra uma corrente que possui conceitos, dogmas, práticas que existem há séculos e há milênios. É como se fosse uma espécie de contracultura, a cultura que já possui suas crenças estabelecidas há séculos e há milênios. Então, o que me acha e me causa espanto é o tipo de ciência que está sendo produzida hoje. Mas por que isso? Porque, na verdade, a ciência trabalha na busca do saber e do conhecer. Houve um tempo em que não se produziu ciência. Qualquer pessoa que se levantava contra aquilo que estava estabelecido era massacrado, o tiro, a pancada, o bombardeio vinha, o camarada acabava morrendo. E aí, para mim, a meu ver, uma das melhores definições do que seja ciência é exatamente conceito metódico de conhecimento adquirido mediante a observação e o experimento. E se ciência, senhores, é um conceito metódico de conhecimento adquirido mediante a observação e o experimento, então vamos analisar isso aqui. Porque se ciência, como já falei, é conceito metódico de conhecimento adquirido mediante observação e experimento, então peraí, conceito, primeira palavra, qual é o conceito apresentado ao se discutir ciência, ao se produzir ciência? Que tipo de conceito está sendo apresentado lá em ciência? Aliás, quando eu digo lá, falo da faculdade, da universidade, do campus que discute ciência. E se é conceito metódico, que tipo de método está sendo usado para produzir, para a produção de ciência? Uma vez que isso aqui é importante demais. Uma vez que isso deva nos mexer. Isso deve nos mexer. Deve nos trabalhar, esse conceito aqui. Vamos continuar, porque o negócio é bonito demais. Conceito metódico de conhecimento adquirido. Adquirido, peraí, conhecimento adquirido? Então, se é conceito metódico de conhecimento, peraí, o que é conhecimento? E lá na filosofia, a gente aprende uma coisa, que conhecimento é algo que eu adquiro. Do latim, senhores, scientia quer dizer conhecimento. Se eu tomo, por exemplo, um gibi e leio aquele gibi, eu estou adquirindo conhecimento. É claro que não conhecimento como muita gente imagina aí, como sendo ciência, mas tudo aquilo que eu adquiro como conhecimento pode me parecer ciência, e é de fato, pelo conceito de ciência do latim, aliás, da própria filosofia. E uma coisa interessante, se é conhecimento adquirido, isso me prova que a ciência, em sua organização, não é mais antiga que o conhecimento, porque se ela se planificou, se ela se preparou para buscar o conhecimento é mais antigo. Então a ciência precisa respeitar o conhecimento e não querer se arvorar como se fosse a detentora do conhecimento. E mais, conhecimento adquirido mediante a observação e o experimento. Precisamos analisar isso aqui. E eu quero aproveitar para perguntar. É claro que não é o assunto, mas se é através da observação e do experimento, quem foi de vocês, senhores, que acompanhou o processo evolutivo em laboratório? Quem aqui acompanhou o Big Bang como evolução?
O processo evolutivo. Quem aqui acompanhou isso? Big Bang. Essas coisas que hoje são apresentadas como ciência. Aliás, eu fico impressionado com essa questão, sabe por quê? Porque Big Bang, evolução das espécies é apresentado e são apresentados como ciência. Mas se é ciência, por que não apresentar também criacionismo? Porque também tem a ver com fé, também tem a ver com crença. Porque uma vez que evolução, uma vez que Big Bang é apresentado como teoria, então, a meu ver, não pode ser ciência, porque isso não passou pelo laboratório de maneira empírica. Então não pode ser ciência. Mas por que se apresenta a evolução, se apresenta Big Bang e não apresenta também, como parte de ciência, lá, criacionismo? Só para a gente pensar. Porque, na verdade, o que estamos vendo hoje é uma espécie de moderna inquisição científica e sociológica. De maneira que, se uma pessoa tem uma ideia contrária à minha, eu não vou rejeitar. O conceito aí diz que é para se rejeitar. Mas, amigos, e eu fico impressionado nos pormenores encontrados na sociedade, nos pormenores, nas partículas naturais. Eu quero só usar um exemplo, a informação celular. Digamos que uma célula tua, e você tem bilhões, fosse ampliada em laboratório 100 mil vezes. Você iria para o núcleo, a parte central, e de lá você tomasse, por exemplo, um DNA. Desse DNA você tomasse um filamento, um único filamento de DNA possui informações para preencher uma biblioteca de 1000 volumes. Dada a complexidade do ser, dada a complexidade da vida, eu não acredito, não creio que isso tenha surgido por acaso. Não acredito, respeito o direito de você crer. Mas eu não acredito, porque eu não acredito que, como lá disse a maioria dos cientistas, né? Um ponto quase que infinito, um ponto quase que inexistente. Desse ponto, tudo surgiu lá como uma explosão, e isso é tido como ciência. Por isso que eu quero deixar o meu recado aqui, discutir ciência e não abrir espaço para que a sociedade conheça a planificação do que seja ciência. Discutir ciência e não abrir espaço amplamente democrático para que a nossa sociedade conheça a conceituação de ciência e abrir espaço para se falar de ciência e não chamar a sociedade para o debate, a meu ver, é arrancar os olhos daquele jovem que passou a vida lutando, buscando conhecimento, buscando lá desde a pré-escola, passando ali pelo fundamental, passando pelo médio, indo para a faculdade. Não abrir espaço para o debate é a mesma coisa que arrancar os olhos de uma sociedade, porque é exatamente o debate que dá visão a esta sociedade que está em completa transformação, senhores. E isso nós precisamos respeitar. Sabe que eu fico às vezes impressionado com aquela ideia filosófica que me parece que vem já do universo em desencanto. Quem sou, de onde vim, para onde vou. E isso me impressiona. Sabe por quê? Porque lá, no livro didático, que se apresenta como a única alternativa de obtenção de conhecimento, lá no livro didático, a gente percebe que existe apenas um tipo de resposta. Não se dá a oportunidade para mais de uma resposta possível.
Então, se o livro didático, por exemplo, diz que tudo surgiu do nada ou pela evolução o homem chegou, então não dá oportunidade para se conhecer outras possíveis ideias para o surgimento da vida em suas causas, a meu ver, é trabalhar não o lado holístico, que é o todo. Porque nós aprendemos que o ser humano precisa ser desenvolvido em sua totalidade. Em sua totalidade. Então, realmente, eu não quero um desenvolvimento unilateral. Não tenho interesse nenhum por um conhecimento, por um desenvolvimento, onde se desenvolve apenas uma parte, onde se trabalha apenas uma parte, e uma outra parte não. Eu acredito que o conhecimento deva ser explorado como se conhece uma moeda. Existe a cara e a coroa. Então, realmente, a maneira como se faz ciência hoje está muito aquém do que devia. Os espaços precisam ser amplamente democráticos. E quando se fala isso, às vezes, algumas pessoas dizem, não, mas isso aí é porque um religioso, um retrógrado está falando. Não. E quanto aos espaços, e quanto à democracia, e quanto à discussão, porque eu aprendo que se eu e você, se nós não estamos preparados para o debate crítico, aliás, diga uma coisa, a crítica se desenvolve lá no ensino médio. Sim, se nós não estamos preparados para trabalhar o lado crítico, para desenvolvermos e hoje discutirmos de maneira crítica, devemos voltar lá para o médio. Porque na verdade é lá que se desenvolve o lado crítico e no ensino superior se desenvolve o lado reflexivo. Isso estamos numa reflexão. Estamos trabalhando exatamente de maneira reflexiva. É claro, me acha e me causa espanto essa ideia de que você precisa apresentar a sua ideia porque uma grande parcela da sociedade apresenta e eu não, porque o povo não conhece, o povo não entende. Aliás, eu fico impressionado. Um grande cientista lá disse o seguinte, que bobagem continua bobagem, mesmo sendo apresentada por famosos cientistas, continua a mesma coisa, continua bobagem. Então que possamos apresentar um espaço para que no campo das ideias, seja apresentada de maneira holística, tanto um quanto o outro. Às vezes a gente vê isso no seguinte, faculdades, universidades, centros universitários, não se abre espaço e o povo quer empurrar goela abaixo uma teoria que precisa ser apresentada em seus pressupostos, dando-lhe oportunidade para que todos estejam tomando suas decisões. Tenho dito aqui, agradeço a oportunidade, agradeço pelo espaço, pela escola, pelo honroso convite, e que a cada dia a gente venha crescer, não apenas de maneira sentimental aqui, como estou vendo, né, ali, não apenas de maneira física, certo, como presenciei lá fora, mas de maneira científica, certo, abordando todos os pormenores do ser. Muito obrigado. Muito obrigado.